Senhor nosso Deus, ajuda-nos a compreender a Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós somos imperfeitos, falhos, pecadores, miseráveis, pó. Precisamos da Sua ajuda. Guia-nos no entendimento da Tua palavra, com a ajuda do Teu Espírito Santo. E ajude-me a expô-la com integridade e na dependência do Teu Espírito Santo, para que a igreja seja edificada. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Romanos 13, do 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esta é a palavra de Deus. O Estado possui a espada e a igreja as chaves do reino dos céus. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é o conjunto de todas as igrejas locais que se submetem às Escrituras, que se submetem a Deus. Não é uma denominação específica, não é uma igreja local específica. Essa instituição denominada igreja testifica o Rei Jesus na terra, a sua mensagem e o seu povo. Ela toma decisões a respeito da fé, batismo, ceia, quem recebe ou não no seu meio como membro. Ela tem, portanto, as chaves do céu na mão. Já o Estado, ele tem a espada na mão. Primeiramente, é importante entender o fundamento disso tudo, que é Deus governando todas as esferas da vida de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Deus é o absoluto governante de todas as coisas. Por que ele é o governador absoluto de todas as coisas, e não o Estado, e não o indivíduo? Porque ele é o Criador, ele é o autor, e por definição ele tem direito de governar sobre aquilo que ele criou. Simples assim. E uma coisa muito interessante, vai haver no futuro um julgamento final. Todos nós estaremos diante dele no julgamento. Então, se lá no final ele vai julgar a todos, isso significa que no presente ele está governando. Quem julga amanhã é porque governa hoje. E quando eu e vocês estivermos sentados diante do grande rei, nós devemos tremer, porque este julgamento não será com base nos nossos padrões de justiça, mas será baseado nos padrões de justiça de Deus. Terrível. Dizei entre as nações que o Senhor reina, que ele julgará os povos com justiça. Salmo 96. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Salmo 2. Essa advertência não se refere ao tempo bíblico, às pessoas que governavam no passado, mas ela se refere a todas as pessoas que exercem liderança e que exercerão liderança, agora no presente e também no futuro. A Bíblia
se você parar para pensar, ela narra a história do governo de Deus sobre a humanidade. Ocorre que às vezes esse governo ele é visível, às vezes ele não é visível. Quando Deus estabeleceu, por exemplo, a aliança com o povo dele através da circuncisão, ele tornou isso visível. Quando ele trouxe Jesus à terra, ele tornou visível o reino dele. Então, em várias ocasiões, Deus se mostra como governador de maneira visível. Mas às vezes em que ele não se mostrou de maneira visível como governador, não significa nem um segundo sequer que ele deixou de governar, que ele deixou de ser soberano. Só significa que ele está governando, mas não se mostrou visivelmente como o governador. E o mundo ele se divide em duas categorias apenas: aqueles que aceitam o governo de Deus e aqueles que resistem ao governo de Deus. Não existe no mundo espaço neutro. Ou esse governo se submete, aceita o governo de Cristo, ou ele resiste ao governo de Cristo. Por isso que no final do Salmo 2 está escrito assim: beijai o filho. Esse beijai aí, não confundam, era um costume que se fazia com alguém de muita autoridade. Você entrava na presença do rei, você se ajoelhava e beijava o rei, denotando, reconhecendo a autoridade daquele rei. O Salmo 2 trata Jesus como rei, e ele diz no seu final: beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. A imagem aqui é que no julgamento final todos prestarão contas a esse rei, e terão que se ajoelhar, e terão que se prostrar e reconhecer a sua autoridade. A cidade que nós vivemos nada mais é que um campo de batalha de Deus e dos deuses. Aqui, a cidade de Campo Grande, por exemplo, todas as cidades é um campo de batalha em que cada um representa o seu Deus. Ou o rei Jesus, ou o Deus dinheiro, ou o Deus conforto, ou o Deus prazer, ou o Deus beleza, seja qual for o Deus. Mas todos representam seus deuses, e esses deuses estão em conflito, entre aspas, nas grandes cidades, sobretudo nas grandes cidades, em todo lugar, claro, nas grandes cidades, nas pequenas cidades e até nas regiões rurais, ali lá, cada um está representando ali o Deus a quem serve. E fica a pergunta: se Jesus Cristo ele governa cada centímetro quadrado do mundo, isso significa que todas as pessoas são forçadas a adorar a Ele? Significa que todos os pecados imagináveis devem ser criminalizados? Não, de jeito nenhum. O fato de Jesus governar em cada centímetro do mundo não significa que ele governa da mesma maneira. Não significa que ele governa da mesma maneira. Ele respeita essas jurisprudências, digamos assim, a jurisprudência do Estado, a jurisprudência da família e assim por diante. Então, não cabe ao Estado, por exemplo, criminalizar o adultério, por exemplo. Não cabe ao Estado criminalizar a homossexualidade, por exemplo. Por quê? Porque não é certo, não é errado? Não, é porque não compete a ele, não é algo que está no âmbito dele. O âmbito dele, lembre-se da aula, é portar a espada para exercer a justiça, punir os maus e recompensar os bons. É isso. E a obrigação de adorar a Deus. Eu estou falando isso porque teve governos na história que obrigavam as pessoas a adorar a Deus. Ou seja, teve momentos, por muito tempo, o Estado e a igreja eram uma coisa só. E eles meio que teve estados mais violentos que obrigavam as pessoas a se converterem ao cristianismo. Então isso não é bíblico, isso não condiz com aquilo que a Escritura traz. Essa questão aí de por que o Estado tem esse poder começou lá com Noé. Logo após o dilúvio, para que os Caíns não continuassem matando os Abéus, Deus falou assim para Noé:
quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis 9:5. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. Ou seja, o próprio Deus deu autoridade para o homem fazer justiça. Aquele homem que matasse outro homem, ele deveria ser morto pela mão de outro homem, porque ele matou alguém que era a imagem de Deus. Só que Paulo resolve essa questão no texto que eu li, Romanos 13, dizendo que compete às autoridades instituídas fazer esse papel, o papel da espada. Então Deus deu ao homem essa autoridade, mas não a qualquer homem. Então, se alguém matou meu amigo, eu não vou lá fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque Deus estabeleceu as autoridades civis, os magistrados que são ordenados por Deus, estão sob a autoridade de Deus para fazer esse papel. Não, ele vai ser denunciado, vai abrir um inquérito, ele vai ser julgado, vai ter o tribunal do júri, sentença, todo aquele processo da justiça, né? Eu não me meto nisso, como civil, mas o Estado sim, ele tem a obrigação de se meter nisso. Por quê? Eu vou repetir aqui o texto que a gente leu. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Daí vocês vão perguntar, mas os governos aí, a gente sabe que a justiça tem muito juiz corrupto, o sistema não funciona direito, é muito demorado. Tudo bem. Quem está fazendo errado vai pagar por isso diante de Deus. Mas o propósito da justiça é fazer o seu papel portando a espada. Então, o Estado, a gente até chama de justiça, né? A justiça federal ou a justiça estadual, ela, debaixo da autoridade de Deus, ela tem o monopólio da força, o monopólio da justiça, para punir os maus e recompensar os bons. É interessante notar que Deus é quem deu essa autoridade para os homens. Primeiro lá em Noé, aí Paulo organiza a coisa, não é todo homem, só as autoridades instituídas. Mas essa autoridade vem de Deus. E é um erro muito comum achar que essa autoridade vem do povo. Na declaração, por exemplo, de independência dos Estados Unidos, está escrito o seguinte: os justos poderes de um governo derivam do consentimento do povo, né? Mas a gente entende que essa autoridade dada aos juízes, ela não vem do povo, ela vem do próprio Deus, porque nem sempre, como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Por exemplo, se a maioria falasse, não, assassinar aí até 10 anos é certo, a gente chegou num consentimento aqui, o consentimento do povo, que assassinar até 10 anos é certo. Então os juízes vão inocentar todo mundo que matou aí abaixo dos 10 anos. Está errado. Por quê? Porque não está submetido à lei e aos mandamentos de Deus, ainda que haja um consentimento do povo. Portanto, essa autoridade não vem do consentimento do povo. Está errado. A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Vou repetir aqui o versículo: não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Portanto, quem resiste às autoridades, resiste ao que Deus designou. Em segundo lugar, é importante esclarecer aqui que Deus não aprova tudo que essas autoridades fazem. Você não vai obedecer essas autoridades se elas, por exemplo, estiverem apoiando o aborto, né, que é claramente um assassinato e contra a vontade de Deus. Então não é porque você se submete a uma autoridade e você deve a elas respeito e obediência que você vai concordar com tudo que elas fazem. Paulo não está falando aqui que você cegamente segue essas autoridades. Qual que é o nosso limite? O limite é a lei e a vontade de Deus. Então tudo aquilo que fere a lei e o mandamento de Deus, a gente tem permissão pela Bíblia para não obedecer.
O que está acontecendo muito é o seguinte, o Estado muitas vezes interferir numa esfera que não é a dele. Então quando o Estado, por exemplo, chegar a querer, não, nós vamos estabelecer quem serão os pastores das igrejas evangélicas. Opa, igreja é uma jurisdição, o Estado não interfere nisso. A gente vai agora estabelecer questões de casamento, questões de família. Como assim? Questões da educação dos filhos. Como até o pastor comentou, num momento da história, o governo soviético interferiu na educação dos filhos a tal ponto de através da educação, tirar Deus da educação. Então o Estado começou a invadir uma competência, uma jurisprudência que não é dele. Então, nesse caso, a gente está permitido a não obedecê-los. Então, tem limites. Ok, e em terceiro lugar, Deus autoriza os governos a protegerem a vida dos seus cidadãos. Só que essa maneira de proteger a vida não é interferindo em cada aspecto da vida dele, é interferindo no que é básico, para trazer paz e ordem. Então, aquilo que é básico, por exemplo, segurança pública é básico, né? Então, outras questões básicas, é uma justiça mais básica que garante paz e ordem. De novo, não vai interferir, por exemplo, o que eu vou pregar aqui, porque eu tenho uma liberdade religiosa. E não é aquela justiça perfeccionista como a justiça que Deus exigiu da igreja, por exemplo. Deus exigiu da igreja uma outra justiça, uma justiça muito mais elevada. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? Se referindo ao pecado, às intenções do coração. Então, o Estado não vai se intrometer nesse âmbito de pecado, sobre as intenções do meu coração. É claro que, às vezes, vai ter uma sobreposição. Por exemplo, quando você comete um crime, se você cometer um crime premeditado, a pena ela é maior se você cometer um crime por descuido, né? Aí ele separa o culposo, né, que foi um descuido, e o doloso, quando você teve a intenção de praticar aquele ato. Então, nesse caso, há uma sobreposição, mas não é uma sobreposição completa. O que a Bíblia ordena para nós fazermos? Nós orarmos pelas autoridades para que nós tenhamos, está lá em 2 Timóteo 2,2, orem pelas autoridades para quê? Para qual finalidade? Para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada. É isso. O Estado serve para manter a nossa vida quieta e sossegada. É isso. Então é uma forma básica de justiça para apenas manter a nossa vida quieta e sossegada. E nós devemos orar por isso. Porque quando o Estado interferir demais nas nossas vidas, nós não vamos ter paz. Tudo nós vamos ter que prestar contas aí. Pela justiça o rei edifica a terra, diz Provérbios 29. Pela justiça o rei edifica a terra. Ou seja, ninguém consegue governar um município, um estado, uma nação, se não tiver essa forma básica de justiça que Deus estabeleceu lá com Noé, né? Até muitos chamam de justiça noética, né? Então é uma forma básica que garante a paz e garante o governo conseguir governar, né? Porque senão vai ter o quê? Guerra civil, como teve na história, várias guerras civis, inclusive de cristãos. Teve católicos contra protestantes em vários lugares. Então, pela justiça, o rei edifica a terra. É necessário ter essa forma básica de justiça garantida pelo Estado, para que pelo menos ele consiga governar e governe de uma maneira que cada um seja livre para fazer o que quiser, sem prejudicar a vida de outra pessoa. Tudo o que um governo faz, cada lei, cada regulamento, cada decisão lá no tribunal, ele deve fazer com o propósito de proteger os seus cidadãos. Por que ele deve proteger os seus cidadãos? Interessante isso. Por que o governo, instituído por Deus, tal, ele tem que proteger os seus cidadãos? Porque cada cidadão é uma pessoa criada à imagem de Deus. Esse é o princípio. É legal isso, né? O cristianismo influenciou a política.
O governo tem que respeitar e proteger uma pessoa, um cidadão, porque ele foi feito à imagem de Deus e, portanto, ele tem valor e dignidade. Eu não posso prejudicar o Marco, por exemplo, porque ele foi feito à imagem de Deus. Eu não posso prejudicar o Francisco porque ele é um portador da imagem de Deus, o que é chamado de Imago Dei, doutrina do Imago Dei. Então cada cidadão, cada pessoa, ela foi criada, é um portador da imagem de Deus, e por isso eu preciso respeitá-la e protegê-la. E o Estado vai garantir isso. Se de repente um grupo de pessoas começa a maltratar, a rejeitar outro grupo de pessoas, o Estado vai interferir. Por quê? Porque já quebrou aquela paz, aquela ordem básica. E ele precisa, eu preciso garantir que cada cidadão está protegido. E o fundamento bíblico é porque cada um de nós possuímos dignidade e valor porque somos a imagem de Deus. Nós não possuímos valor e dignidade porque, como os humanistas falam, porque o homem é bom. Não, nós somos mau. Nós possuímos valor e dignidade porque Deus nos criou e portamos a imagem dele. Agora, como é que você fala assim, então ele tem que só resolver isso, a paz, a segurança e a governabilidade, beleza, eu não me intrometo lá, ele não se intromete aqui. Mais ou menos. Porque, por exemplo, assim, carga de impostos é uma coisa que afeta a nossa vida. A própria educação domiciliar é uma coisa que está tendo muito debate. Como que os recursos arrecadados pelos impostos, eles chegam até a nossa casa, chegam até a nossa cidade, nosso bairro, o asfalto, água, luz, etc. Então isso daí é questão de debate. Então não significa que você não vá se envolver nesses debates mais minuciosos da vida prática. Você deve se envolver sim. O cristão ele é chamado a se envolver nesses debates, porque nesses debates, aqui até no bairro eles estão debatendo, por exemplo, tem um grupo do WhatsApp do bairro, e eles estão mandando mensagem toda hora para que no dia 7 de setembro eles vão se reunir, chamar as autoridades ali naquela reserva ambiental que tem ali. Tem uma nascente ali na rua 50, com a Avenida 9, com a Teófilo, e eles querem proteger aquele lugar, estão jogando lixo lá, eles querem fazer um lugar bonito para caminhar, para apreciar a natureza e tal. Ótimo! É um debate que vai ter lá, né? Os moradores do bairro Campo Grande versus a prefeitura, para chegarem numa melhor solução. Então esse tipo de debate, um debate interessante, por exemplo, o governo federal tem que custear, tem que pagar a educação básica, né? O ensino fundamental. Interessante essa discussão, porque as universidades públicas, o ensino de qualidade, o governo federal custeia, caro. Por que ele não pode custear a educação básica? Então são debates legítimos e importantes e que o cristão deve participar. Exatamente por quê? Porque o cristão ele tem sabedoria do alto, se ele buscar, ele tem prudência. Então num debate ele pode influenciar para o bem, ele pode usar a sabedoria que Deus deu para ele, a prudência cristã, e tomar uma boa decisão, usar bons argumentos, influenciar uma decisão. Eu tenho certeza que esse movimento aqui, ele vai mudar a decisão da prefeitura. A prefeitura vai mudar os projetos dela para tentar resolver esse problema aí. Então o debate é importante nós participarmos, e é interessante sempre ter em mente o seguinte: qual que é o melhor argumento? Qual que é a melhor decisão? Qual que é a referência? Nós temos como cristãos uma referência para saber tomar a melhor decisão. É o seguinte: aquilo que criar a melhor condição para cada pessoa cumprir o seu chamado ou o seu papel como alguém que porta a imagem de Deus, aquilo lá eu devo apoiar. Então aquilo que contribui para a dignidade e o valor de uma pessoa, ou seja, contribui para ela uma pessoa que carrega a imagem de Deus, aquilo vai criar condições para as pessoas desenvolverem esse chamado de portadores da imagem de Deus, eu devo apoiar. Aquilo que se distancia desse princípio de carregar a imagem de Deus, não é um bom argumento. Então, só para nortear a nossa... Quando você entra num debate desse, né, você precisa ter uma referência. Não, aquilo que se aproximar mais
de criar condições para as pessoas se desenvolverem como portadoras da imagem de Deus, aquilo eu vou apoiar. Martin Luther King Jr., ele captou essa ideia e disse a seguinte frase: qualquer lei que eleve a personalidade humana é justa, mas uma lei, qualquer lei que degrada a personalidade humana, ela é injusta. Então você precisa avaliar. Tem várias discussões aí interessantes. Degrada ou eleva a personalidade humana, a pessoa com valor e dignidade dados por Deus. Esse é o parâmetro. Então Deus deu para o Estado a espada, e Deus deu para a igreja as chaves do reino dos céus. E agora eu vou explorar um pouco mais essa questão da igreja, que tem as chaves do reino dos céus. Da onde foi tirado isso daí? Isso aí foi tirado em Mateus 16. Lembra que Jesus chegou para Pedro: quem as pessoas dizem que eu sou? Ele respondeu: tu és o Cristo. Pedro reconheceu que Jesus era o Messias. Aí Jesus respondeu para ele: então sobre ti, Pedro, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. E aí é muito interessante que logo após isso ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Então ele deu as chaves primeiro para Pedro, né, que é considerado o pai da igreja. Então a igreja ia ser estabelecida a partir de Pedro, e ele deu para Pedro as chaves do reino dos céus, e disse para ele que tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu, e o oposto também. Mais para frente, 2 capítulos depois, no capítulo 18, ele fala para a igreja a mesma frase. Ele fala: em verdade vos digo, agora para toda a igreja, que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Só que o contexto dessa passagem, se vocês olharem com calma em casa, o capítulo 18, vocês vão ver que ele conta uma parábola da ovelha perdida, a ovelha desgarrada. E aí uma pessoa que estava vivendo em pecado, obviamente, uma ovelha desgarrada, e alguém vai lá até aquela pessoa, né, com o objetivo de trazer a pessoa para o rebanho. E aí depois ele fala de disciplina na igreja, logo depois dessa parábola. Ele fala o quê? Vai lá sozinho, conversa com o teu irmão. Se o teu irmão não te ouvir, leva mais uma testemunha. Se ainda assim ele resistir, não te ouvir, leva a toda a igreja. Aí depois disso ele fala: porque aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Isso significa que a igreja tem a autoridade ou a competência de acrescentar pessoas e de remover pessoas. É a igreja quem decide quem são seus membros. Hoje em dia está muito difícil excluir membros nas igrejas evangélicas, mas é bíblico. Mateus 18, a igreja tem essa autoridade de aceitar membros. É ela quem decide quem vai ser aceito, quem vai ser ligado e quem vai ser desligado. Primeiramente, Jesus falou para Pedro no singular, e aí 2 capítulos depois ele fala para a igreja no plural, demonstrando a coletividade da igreja, que a igreja é uma instituição, um coletivo, vários indivíduos que tomam uma decisão. Então, de forma bem prática, o que a igreja faz? O que é competência dela? Acabei de dizer aceitar ou remover os seus membros, definir aquilo que ela acredita, o batismo, né? A ceia do Senhor, é ela quem administra esses sacramentos, casamento, as assembleias, ela toma suas próprias decisões, ela corrige alguns membros, ela faz a sua própria administração. Por exemplo, numa pregação, através da pregação, ela pode corrigir uma doutrina. Pessoal, estão ensinando por aí que Jesus não é Deus. Um
exemplo, tem algumas igrejas que acreditam nisso. Jesus era um ser muito grande, muito supremo, muito glorioso, mas ele não era igual a Deus. Heresia, doutrina falsa. Então a igreja tem a obrigação, o dever, a responsabilidade e a autoridade para combater isso, essa falsa doutrina. Através do aconselhamento, por exemplo. A igreja, através do aconselhamento, ela pode ali corrigir o irmão. Irmão, eu observei algo e não está legal isso aí. Corrige isso aí, não faz mais. Confessa seu pecado a Deus. Volta aqui. Então, através do aconselhamento, ela faz essa correção dos seus membros. E assim por diante. Então, a igreja tem a sua própria jurisdição. Da mesma forma que um juiz, imagine o juiz, ele não inventa a lei. O juiz não escreve lei, né? Ele pega o que já existe de lei e ele interpreta essa lei e ele aplica a lei, né? Então pode ser que um professor de direito, ele fala, interpretou de uma outra maneira. Um professor de direito lá, na aula, esse caso, assim, assado, ele tinha que ser inocente, um exemplo. Mas é o juiz quem tem autoridade para proferir a sentença. Eu declaro culpado, ou eu declaro inocente. Da mesma forma que o juiz, ele interpreta e aplica a lei e decreta uma sentença, assim também o ministro da igreja, assim também um pastor, ele interpreta as escrituras. Ele não faz as escrituras, ele não faz uma pessoa cristã, né? É Deus quem faz. Ele interpreta as escrituras e aplica a vida das pessoas. Por exemplo, no casamento, nós vimos isso recentemente. O pastor Johannes falou, eu os declaro marido e mulher. Então a igreja interpreta a lei, aplica a lei e profere os seus decretos. Ou então no batismo, né? Nós o aceitamos como membros da Igreja Batista Central. Ou tal pessoa agora não faz parte da Igreja Batista Central. Certo? Essas instituições, então, está claro que tem que ser separadas, né? O Estado não interfere na igreja, a igreja não interfere no Estado. Nós não queremos os Bolsonaros, ou os Azambujas, ou os Trades, dizendo o que nós devemos pregar. Não. Cada um na sua jurisdição. Agora eu vou falar historicamente como isso foi ruim, não deu certo. Então, você estudando a história da igreja lá, com Franklin Ferreira, naquele livro, a igreja está seguindo, você vai poder acompanhar essa cronologia. Então os primeiros cristãos, século I, século II, século III, estava tendo muita perseguição. Aí no ano de 313, Edito de Milão, o Estado ficou proibido de perseguir os cristãos. Aí os cristãos, agora a gente vai ter um pouco de paz, porque o Império Romano não vai perseguir a gente. Oficialmente o Império Romano perseguiu os cristãos. Teve uma trégua, 313. Um pouquinho mais para frente, 380, 390, não se sabe a data exatamente, o Constantino, que era o imperador romano, se converte. E aí, na verdade, 313 ele se converte. 390, Teodósio I estabelece que a religião oficial do Estado vai ser o cristianismo. Olha que beleza! Agora o imperador, ele quer a igreja, a religião do imperador e de todo o império vai ser o cristianismo. No primeiro momento foi bom porque parou as perseguições. Ainda que o Estado não perseguia mais, depois de 313, com a conversão de Constantino, Edito de Milão, outros povos perseguiam os cristãos. O Estado não perseguia, mas outros povos perseguiam. Mas aí, em 390, como se tornou a religião do Estado, aí ninguém mais podia perseguir os cristãos. Experimentaram relativa paz. Mas passou um tempo, século IV, século V, o que aconteceu? Muitos líderes se corromperam, porque aquela pompa, aquela
aquele luxo do império, agora estava dentro da igreja. O imperador estava escolhendo quem eram os pastores, quem eram os bispos. Surgiu a figura do bispo, surgiu a figura do papa. Então aquilo foi distorcendo, destoando, e houve, infelizmente, muita corrupção, muita até heresia. Você vai poder acompanhar os detalhes disso daí na escola da IBC. Mas do século IV até o século XVIII, XIX, Estado e igreja estavam juntos. Isso causou uma série de problemas. Você sabia que no Brasil, sabe quando que deixou de ser juntos Estados e igreja? 1890. Então de 1500 a 1890 o Brasil, a religião oficial do Brasil era o catolicismo, e as outras religiões eram proibidas. Então é que nós nascemos já na liberdade religiosa, já está tudo separado, não tem perseguição, né? Você pode ser batista, metodista, luterano, o que você quiser, católico, o que você quiser. Mas antes de 1890, não faz tanto tempo assim, final do século XIX, era proibido ter outra religião, porque a religião oficial do Estado era o cristianismo. Às vezes, houve algumas coisas interessantes na história. Por exemplo, o Teodósio, que eu falei, que ele estabeleceu que a religião oficial do Império era o cristianismo, 390. Teve uma certa vez, esse Teodósio, o imperador, ele matou 700 tessalonicenses, 700 pessoas, não, 7 mil pessoas de um povo, só porque um daquele povo matou um oficial militar dele. Olha que exagero. Ah, mas o imperador tem o poder da espada, não tem? Ele pode fazer justiça com a espada. Mas, poxa, a Bíblia fala, né? Quando um homem, né, matar um homem, né? É um homem, é 1 para 1, é proporcional isso aí. Poxa, um tessalonicense matou um oficial dele, do exército, ele matou 7 mil tessalonicenses. Aí, o Ambrósio, que era um bispo na época, isso lá nos primórdios, né? Não tinha tanta corrupção. O Ambrósio pegou e fez ele se retratar em público, confessando o pecado dele em público, senão ele ia ser excluído da igreja. A igreja que ele mesmo criou, tipo assim, né? Então, ele, apesar de ele ter o poder da espada, ele passou da conta. Então, tem casos que a igreja vai interferir, tem casos que a igreja vai interferir. Vamos supor que, sei lá, o Elvésio seja um governador, e ele faz parte da nossa igreja. Ele chega lá e aprova uma lei absurda, ele vai ser corrigido na igreja. Então, às vezes, né, excepcionalmente, a igreja, o seu membro, ela vai corrigir, né? Aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, o Joe Biden e um outro senador, na época ele era senador, e um outro senador dos Estados Unidos, eles aprovaram uma lei a favor do aborto, várias leis a favor do aborto. O que aconteceu? O padre da igreja onde eles frequentavam não deu a hóstia para ele. Ele não participou da Eucaristia, que seria a nossa Santa Ceia. Não participou, porque ele entendeu, você aprovou o aborto lá, é contra a lei de Deus, como você vai ter comunhão comigo, com a igreja? Então, às vezes, vai ter a igreja corrigindo os seus membros. Da mesma forma, vai ter o oposto, o Estado corrigindo a igreja. Porque um pastor, ele é um cidadão. Então, se tiver, vamos supor que haja um abuso infantil e não foi denunciado, esse pastor vai ter que sofrer com a justiça. Se teve casos de igreja que não pagaram alguns impostos lá nos Estados Unidos. Aqui eu sei que tem isenção de alguns impostos. Nos Estados Unidos eu acho que não. Não pagou imposto, justiça, foi para a justiça, foi processado, né? Então não significa que porque nós somos da igreja, nós não possamos ser processados pelo Estado. Então às vezes o Estado ele vai agir dentro da igreja, às vezes a igreja vai agir dentro do Estado. Há uma certa sobreposição, mas, volto a dizer, há uma jurisdição clara. Em casos excepcionais, um vai interferir no outro.
Vamos lá. Você pensa, Estado aqui, igreja aqui, um tem que vigiar o outro, tal, isso é muito bom. A igreja vigia o Estado cuida para a igreja, né, não cometer excessos também. Mas num cenário ideal, a igreja e o Estado, elas vão cooperar para um propósito maior. O Estado vai garantir a paz, a ordem, a governabilidade, e a igreja vai fazer o quê? Ela vai ter liberdade para espalhar o Evangelho. As duas vão cooperar, uma vai exercer justiça no seu âmbito, a outra vai proclamar a justiça do reino dos céus no âmbito dela, e as duas podem ser usadas por Deus para apontar para o reino de perfeita justiça. Então veja, quando o Estado funciona adequadamente, ele ajuda a igreja a funcionar adequadamente. Quando os dois cooperam e funcionam adequadamente, é trazido para a terra justiça. Justiça diante dos homens, justiça diante de Deus. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então essa é a ideia, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Justiça no âmbito do Estado e justiça no âmbito da igreja, os dois cooperando e apontando para a mesma direção, que é o reino de perfeita justiça. E um dia nós prestaremos conta, todos nós prestaremos conta de como é que nós exercemos as nossas responsabilidades. E aí no último dia, Deus vai perguntar para mim e para você: você agiu de acordo com a minha justiça? Você agiu de acordo com a minha justiça? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agir de acordo com a sua justiça. O teu reino é de paz, mas também é de justiça. Ajuda-nos a influenciar com sabedoria, com a prudência cristã, o meio em que vivemos, para que a justiça seja feita, para que as instituições funcionem e que nós possamos ter paz, ter as condições necessárias para anunciar o teu Evangelho e levar a tua verdade a todos os cidadãos, porque o Senhor quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ajuda-nos, Deus, e seremos ajudados. Abençoe-nos e seremos abençoados para a glória do seu nome. Amém.